Bom dia, povo de Deus! Acorda pra vida! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Lígia! Bom dia, Kátia! Bom dia, Ronaldo! Bom dia, Cássio Carlos! Bom dia, Provésia de Cleia! Como vocês estão? A verdade que você ignora faz com que você repita os ciclos na sua vida. Qual que é a verdade que você está ignorando? Não sei, abri meu caderno aqui e a frase que estava aqui. A verdade que você ignora é que ser repetitivo não é ruim. É uma outra frase que está aqui. Gente, esse é um caderno de estudos. Então, quando eu abro, tem sempre uma pérola, né? Deus, nós te entregamos esse nosso encontro de hoje. Nós te entregamos a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos. E nós te entregamos cada pessoa que está aqui na nossa live hoje, no nosso encontro ao vivo. Pai, eu te entrego cada dor, cada sintoma, cada angústia, cada tristeza, porque a gente acorda de manhã e a gente passa por tantas situações, né, gente? A gente acorda com uma emoção, de repente você tá já com outra emoção, e daí no final do dia você tá um turbilhão de emoções, porque a gente vai absorvendo, né, de cada pessoa, a gente vai absorvendo uma emoção, e quando a gente olha, a gente tá aquele acúmulo de emoções. Mas quem é você por detrás de todas essas emoções? E o mais interessante é que nós nos identificamos com essa emoção, e quando nós nos identificamos, a gente deixa de ser esse ser consciente e passa a ser a emoção que está no ser. Então, quando você sente uma emoção e você não se dá conta dela, você não a observa, você não é o observador dessa emoção, você acaba sendo a emoção e não aquele que observa a emoção. Vou te dar um exemplo. Se você sente muitos ciúmes do seu marido, da sua esposa, se você está imerso na emoção que o ciúme gera no seu corpo, você não percebe que você é ciumento. Se alguém falar assim, você está muito ciumento, você vai responder assim, será? Não, eu não sou ciumento, isso é normal. Porque você não está consciente ainda dessa emoção, porque ela tomou conta de você, porque quando está no seu corpo, se você pega uma massa de um bolo, uma receita, você coloca lá dentro fermento. Você tá vendo que tá colocando fermento na massa, ok? Quando a massa cresce, o fermento desaparece. Então presta atenção que são muitas viradas de chave nos nossos encontros, né? Então, existe o bolo, existe a receita do bolo. O bolo não tá pronto, a massa tá ali. Quando você joga o fermento, você tá vendo ele. Mas quando o bolo cresce, o fermento desaparece. Assim é a sua emoção.
Quando ela cresce, o seu ser consciente desaparece. Ontem eu recebi uma mensagem de uma paciente, só que era 9h43, eu já estava dormindo. E ela falou assim: Adri, me ajuda a sair de uma crise de ansiedade. Eu já tomei 10, acho que foi 10 que ela falou, Rivotril. Mas é que eu já estava dormindo, eu não vi a mensagem dela, eu vi agora pela manhã cedo. Eu falei: e aí, como que você tá? Eu acabei de mandar mensagem para ela. Ela não sei, eu não vi a resposta. Mas assim, uma crise de ansiedade, ela geralmente dura em torno de 20 a 30 minutos, não mais que isso. É de 20 a 30. Então, se você começou uma crise, para você sair dessa crise, você precisa focar no estado de presença, no agora. Porque a crise, ela nasce daqui. O pensamento gera a emoção. A emoção toma conta, lembra? O fermento que você colocou no bolo, quando o bolo cresce, o fermento desaparece, dissolve. Se a emoção cresce, você desaparece, o teu eu desaparece. E quem que comanda o teu corpo? A emoção. Assim é uma crise de ansiedade. E para você sair da crise de ansiedade, você não vai conseguir assim, hoje eu saio, eu me curo para sempre. Cada vez que você entra em crise, imagina aqui, ó. Eu vou fazer um desenho para vocês entenderem a crise de ansiedade, tá? Vocês já compartilharam a live com as outras pessoas? Ou vocês ainda não compartilharam? Meu Deus, eu esqueci, gente. Oi, Geu. Tudo bem? Eu simplesmente esqueci. Deixa eu ver quem é que tá online aqui, né? Porque não tem quase ninguém online hoje. Dr. Marlon, Elisete, minha tia. Dr. Eduardo Claes, Andressa. Tem umas 10 pessoas online aqui, já enviei para as 10. Vamos lá. Linda! W Siqueira. Então assim, ó, imagina, eu vou desenhar para vocês. Isso aqui é uma montanha russa, tá? Aí o seu carrinho, ele tá aqui, ó. Imagina que essa montanha russa aqui, ela é a crise de ansiedade, tá? Ela é a crise de ansiedade. Aí a crise vem, ela vem com toda a força. Esse carrinho é a sua consciência. Lembra, você já andou de montanha russa? Vocês já andaram ou não? Ela vai bem devagarinho, né, gente, o carrinho. Tchum, 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 tchum. Quando chega lá em cima, uau, despenca. Não é assim? E daí dá aquele frio na barriga. Então a crise de ansiedade, ela é como uma montanha russa, ela vai devagarinho, devagarinho, devagarinho e depois ela some. Então ela tende a durar de 20 a 30 minutos. Esse carrinho aqui da montanha russa é a tua consciência. Então, como que você vai fazer para você sair da crise? Cada vez que vem esse turbilhão, essa crise, no começo você deixa a emoção tomar conta de você. A emoção tomou conta. Você nem sabe que tá tendo uma crise. Para você, aquilo ali tomou conta de você. Você já tá com as mãos tremendo, o coração acelerado, pulsando com arritmia cardíaca. Tá acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, porque a emoção tomou conta do seu corpo. É só emoção. Oi, Angie, um dia você participa ao vivo aqui para trazer o teu conhecimento para toda essa mulherada aqui. Então, assim, a emoção tomou conta do seu corpo. Daí você já não sabe quem é você e quem é a emoção. Então,
a emoção toma conta de você de um jeito, assim como aquela massa que você jogou o fermento ainda não cresceu. Você consegue diferenciar o fermento e a massa, ok? Quando você mistura o fermento na massa, você já não consegue achar o fermento, porque ele dissolveu na massa. E quando o bolo cresce, o fermento desaparece. Quando teus pensamentos estão aqui está o teu corpo, né? A emoção, ela acontece no nosso corpo. Então imagina que isso aqui é o bolo e que os pensamentos, eles são o fermento. Se você observar o pensamento, você vai conseguir observar que vem um pensamento, ele sai, vem outro, vem outro. Só que quando você se identifica com esse pensamento, você já não consegue diferenciar quem é você e quem é o pensamento. É tudo uma coisa só, porque daí vira químico, daí vira emocional. Você tem uma reação fisiológica daquele pensamento. Então, o pensamento, ele outorga a emoção, que é voluntária, acontece no corpo, uma tristeza, uma alegria, um nojo, uma repulsa. E depois que está no corpo, se você se identifica com isso, o que é se identificar? É você não questionar o pensamento. Lembra que eu dei o exemplo do ciúme? Você está com ciúme e você não questiona se aquele pensamento é verdadeiro ou não. Para você, você tem certeza que aquilo é verdade. Por que você tem certeza? Porque o corpo, ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Para o corpo, tudo é real. Não existe diferença entre você pensar, eu estou com ciúme. Se você pensa isso, na hora já secreta no teu corpo todas as emoções relacionadas a esse pensamento. Aí você já não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é pensamento, o que é emoção, é uma coisa só. É como esse fermento que quando o bolo cresce, ele desaparece. Então, se o pensamento ele cresce, é porque ele virou uma emoção, uma identificação. Imagina que você tem claustrofobia e daí você entra numa igreja para ir na missa e de repente você percebe que o dia tá frio e eles fecham todas as portas. Aí você olha para as portas, percebe que as portas estão fechadas e pensa assim: meu Deus, e se der um incêndio aqui? Se eu tiver que correr, essas portas estão travadas. E agora? No momento que você pensa isso, vai gerar uma emoção, e isso é assim, né, gente? É instantâneo. Essa emoção vai tomar conta do teu corpo e em poucos segundos você vai entrar em crise de ansiedade. Só que esses gatilhos que geram as crises, eles estão nem sempre em modo consciente. Muitas vezes os gatilhos estão no subconsciente. Nosso consciente representa apenas 5% de tudo aquilo que nós conhecemos sobre nós. Eu já atendi uma paciente que ela entrava em crise de ansiedade somente na sala da mãe dela. Só na sala. Se ela ia visitar a mãe, ela entrava em crise. E daí nós descobrimos, através de um processo terapêutico, que o que desengatilhava a crise era uma almofada específica que estava no sofá da sala da mãe. Porque no subconsciente dela, ela relacionava aquela almofada com uma situação de que quando a mãe era pequena, era uma almofada que foi herdada da avó, a irmãzinha da mãe tentou sufocar a mãe com aquela almofada, e daí teve um emaranhado emocional, e isso foi
A mãe contou isso para ela, só que ela, quando a mãe contou, ela viveu o que a mãe contou. Então aquela almofada representava para ela um gatilho para disparar a crise de ansiedade. Gente, isso é muito forte. Quem que imaginar que uma almofada podia disparar uma crise de ansiedade? Então, só no processo terapêutico a gente percebe isso. E tem mais uma coisa, quando a mãe contou para ela que aquela almofada que estava ali no sofá era uma almofada que era da avó, e que a irmãzinha tentou sufocar a mãe quando era criança. E só que a mãe, ela não tem muita sensibilidade emocional. Quando ela contou isso para a filha, ela contou de boa. Ai, filha, tá vendo essa almofada amarela ali de crochê? Então, quando a mãe era criança, a mana, a tal fulana, não posso falar o nome aqui, ela tentou sufocar a mãe com aquela almofada. Só que quando a mãe estava contando, essa minha paciente que estava ouvindo, ela internalizou aquilo, ela sentiu a emoção. Quem que já assistiu um filme? Eu assisti uma vez um filme, gente. Eu não lembro o nome do filme. Hora Marcada, eu acho que era. Que tinha um ator, o Brad Pitt, e tinha morte no filme. E ele é bem na época, faz muito tempo já, bem na época que eu tinha muita ansiedade. Tinha crise de ansiedade. Vocês sabem que eu só tô nessa área porque eu tinha crise de ansiedade, eu tinha pânico, eu tinha tudo que vocês podem imaginar, né? Porque senão eu não estaria aqui. Então a dor me trouxe aqui. Então muitas vezes a tua maior fraqueza da tua vida será a tua maior fortaleza. Só que tu tem que parar de julgar as coisas como sendo boas ou ruins. E sim, Deus, o que eu tenho que aprender com isso? O que tu tá me ensinando com essa crise de ansiedade? O que tu tá me ensinando com esse pânico? Eu ouvi a história, eu já volto pro filme. Eu vi a história, domingo a minha mãe me contou a história de uma, acho que é Mulheres, passou no Google Play ou no Google não, no Globoplay, uma mulher que era caminhoneira e ela perdeu a mãe e o pai no mesmo acidente, o filho e depois o marido. Então, quando a gente ouve a história, a gente se emociona com a pessoa, a gente se coloca no lugar daquela pessoa. Então, se você está ouvindo algo, você está produzindo no teu corpo as mesmas emoções que foram geradas no momento do acidente, por exemplo. Então, por isso que toda vez que você revive algo traumático, você está intensificando esse trauma dentro de você. Então, na terapia, a gente ensina que você não deve ficar pensando nas coisas ruins que aconteceram com você, porque você está revivendo essas coisas ruins. É como se essas coisas estivessem acontecendo novamente. Toda vez que você lembra, por exemplo, que o teu marido te traiu, é um exemplo, você vai sentir-se traída novamente. Toda vez que você lembra do abuso sexual, você vai se sentir abusada sexualmente novamente. Por isso que você deve escolher os seus pensamentos assim como você escolhe as roupas para vestir, os alimentos para comer. Porque você não é só aquilo que você consome, você não é só aquilo que você bebe fisicamente, você é aquilo que você guarda quimicamente no corpo, que são as emoções. Então, se você fica lembrando o tempo todo de uma situação específica, você vai reviver aquilo toda vez que você lembrar. Trazendo o exemplo do filme, eu estava assistindo o filme e no filme era Encontro Marcado, o filme, eu acredito, com o Brad Pitt, e lá tinha a morte, e a morte ela aparecia para levar as pessoas. A morte era o Brad Pitt. Não sei se vocês já assistiram esse filme.
E tinha um senhor lá que ele era para morrer de infarto. Só que quando ele começava a sentir aquela dor no peito, e eu tinha muita ansiedade na época, gente, eu me identificava com aquilo, com aquela dor no peito, e parecia que eu ia morrer junto com o homem. Então, assim, se você tem ansiedade, se você já percebeu que alguns gatilhos florescem a tua ansiedade, você tem que parar de se alimentar de energia ruim, de notícia ruim. Então, para de assistir jornal, para de assistir tragédia, para de focar nas tragédias, porque aquilo que você se alimenta torna-se você. Então, você não é só aquilo que você consome. A bebida, o pão, a carne, o legume, você é aquilo que você consome físico, mental e espiritual. Então você tem que prestar atenção no que você está se alimentando e você precisa escolher esse alimento. Isso é extremamente importante, porque senão você acaba se alimentando de notícias que não são boas, que não vão agregar nada na tua vida, e a única coisa que vai fazer é você fazer brotar uma enxurrada de hormônios estressores, hormônios de tristeza. E se você pode escolher, gente, e se você pode escolher, e é isso que nos traz o livre-arbítrio. É você poder escolher o teu alimento físico, mental e espiritual. Bom dia, Bruna, Ana Carolina. Bom dia, Sônia, Silvana, Teres, Vi, Auri, Rose, Jaque, Cris. Cris, como que você tá, mulher? Janete, Euri, Giovana, Sérgio, Ângel, Gente, o Acorda pra Vida é um movimento que veio despertar, tirar você do modo automático para que você fique em presença, em essência. Você não vai estar em modo presença, você é a presença, você não vai estar em modo essência, você é a essência. Só que quando você não percebe isso, você se identifica com a mente, com os pensamentos intrusivos, acelerados, e você é como aquele bolo que tá a massa ali, você joga o fermento. Você consegue ver o fermento e a massa. Mas quando você mexe, quando você põe no forno, quando o bolo cresce, o fermento desaparece. Imagina que os seus pensamentos, eles são esse fermento. Que quando eles crescem, significa que você se identificou com eles, você colocou ali um volume emocional. Aí, quando os pensamentos crescem, você desaparece, o teu eu divino, a tua consciência, a tua percepção, a tua essência. E daí, ferrou. Literalmente ferrou. Aí vem a crise de ansiedade. A crise de ansiedade em torno de 20 a 30 minutos. Então, lembra da montanha russa? Aqui é a crise, né? A crise veio, tomou conta de você. Cada live que você tá aqui comigo, a cada acorda pra vida, eu vou ajudando você a acordar e a despertar. Então, esse teu carrinho aqui, que é a consciência, ele vai subindo. Ele vai subindo. E vai chegar um tempo que a sua consciência vai ser maior do que isso que hoje está te dominando. Porque se hoje, enquanto o inconsciente não for consciente, ele vai dominar a sua vida.
Tudo aquilo que a gente foge vem ao nosso encontro. Essas frases são do pai da psicologia analítica, um médico, psiquiatra, diretor de um dos hospitais mais famosos de Zurique, lá na Suíça. Zurique é a capital da Suíça. Ele tinha um hospital psiquiátrico lá. Tinha uma casa que era num lago e ali ele escrevia, ali ele estudava os pacientes através dos sonhos. Essa noite eu tive um sonho e eu estava contando para o meu marido. Eu falei assim: amor, aquele sonho que eu tive várias vezes na minha vida hoje veio num outro ângulo. Há uns 6 anos atrás eu sonhava que a minha família, eu já vou explicar porque que eu tô contando isso para vocês. Eu sonhava que a minha família entrou num ônibus, ou num avião, ou num trem, ou num navio, e que eu ficava sozinha, abandonada. E hoje eu sonhei que eu estava com vários livros na mão, e eu estava com o livro Cérebro que se Transforma, que eu tô lendo, que é um livro bem espesso, e eu estava caminhando na rua Otto Bem. Olha só, na rua Otto Bem. Eu estava indo em direção ao Marquês de Olinda, e o meu marido estava comigo. De repente, meu marido foi tão rápido que eu perdi ele de vista. E na hora, no sonho, eu pensei assim: nossa, ele não tá nem preocupado comigo. Ele me deixou aqui sozinha. E os livros caíram no chão, que eu tava com um monte de livro na mão. E os livros caíram no chão e um dos livros caiu no meio da rua e eu tinha que atravessar para pegar a rua e estava vindo um monte de carro e eu fiquei com medo de ser atropelada. Olha que loucura. Aí eu tenho que fazer a interpretação desse sonho, porque Carl Jung, na pós-graduação que eu fiz de psicologia analítica, a gente aprende a interpretar os sonhos. Cada objeto do sonho ele tem um significado, mesmo que inconsciente. É um significado que vem lá do inconsciente. Então, assim, cada objeto, ele tem uma relação com você. Então, na técnica, a gente faz um processo onde você é cada objeto do sonho. Só que era interessante alguém fazer comigo, né? Eu teria que explicar a técnica para alguém, para esse alguém fazer comigo. Adri, qual a explicação para esses sonhos que às vezes por anos voltam a cada tempo? Então, Lígia, é porque a gente ainda não resolveu algum perrengue que está no inconsciente. A gente ainda não resolveu. Semana passada a gente fez a interpretação do sonho de uma pessoa que foi no consultório, de um empresário, que ele tinha um sonho que se repetia. Nossa, e ele sonhou que ele ganhou um relógio de um avô e que aquele relógio estava parado. E daí a gente foi no fundo da questão e a gente percebeu que na empresa dele tinha um relógio parado há mais de, acho que 6 anos parado aquele relógio. E o relógio parado, ele tem várias simbologias, mas a simbologia estudada é o que esse relógio parado significa para a pessoa que sonhou, não é o que está no Google, tá? Porque cada coisa, por exemplo, se eu falar assim, o que significa, Lígia, se você me colocar os objetos do sonho aqui, por exemplo, objetos do sonho no caso dele era o relógio, a empresa e mais uma pessoa específica, né? Por exemplo, Lígia, você sonhou comigo à noite, é um exemplo, tá? Pode ser a mãe, o pai, quem for. Como que é a interpretação? Eu vou te falar assim, o que a Adri significa para você, a primeira palavra que vem na tua cabeça, não pode pensar, não pode pensar. Então a interpretação do sonho, ela começa assim. Então você é cada objeto do sonho e o que aquilo significa para você sem você pensar. Por exemplo, o que água significa para mim sem pensar? Vida.
Água significa vida. O que a Lígia significa para mim sem pensar? Um ser de luz. Porque só de estar perto dela eu já sinto assim, eu sinto uma coisa tão boa nela. Então, o que a minha mãe significa para mim sem pensar? Cuidado. O que o meu pai significa para mim sem pensar? Segurança. O que o meu marido significa para mim sem pensar? Amor, amor sublime. Então assim, eu sonho com meu pai brigando comigo. Então é assim, toda. O que o pai significa para você sem pensar? O que a briga significa para você sem pensar? Primeira palavra. O que eu sempre sonho que estou voando por cima de fazenda de gado e os bois querem me pegar, de repente cai em um buraco e acordo no pulo. Então assim, toda, o que o seu pai significa para você? A primeira palavra que vem na cabeça. Se você pensar, não dá certo, tá? Não pode pensar. Daí a gente faz toda a narrativa, é uma técnica, tá, gente? É uma técnica. Se vocês quiserem, eu abro uma live aqui, pode ser amanhã, depois da manhã, e alguém participa ao vivo com um sonho, e daí eu aplico a técnica da interpretação nessa pessoa, e depois vocês aprendem a interpretar. Alguém quer participar ao vivo? Quer participar, Lígia? Aí você entra, você vai contar o sonho para mim, eu vou aplicar a técnica de interpretação e depois eu explico porque assim, gente, não tem como eu explicar sem aplicar a técnica para vocês. Então, se você sonhou que estava grávida, o que representa a gravidez para ti? A primeira palavra que vem na mente. E o que significa palestra para você, né? Então, cada coisa tem um significado. Daí, dentro do processo de interpretação, você é o objeto do sonho e inicia um diálogo com você. Então, tem que ter uma outra pessoa fazendo a intervenção, né? Por exemplo, eu sonhei uma vez que eu estava subindo um morro com uma mochila preta nas costas e tinham 3 casas do lado direito, era uma igreja, uma entidade de caridade, aí a outra eu não lembro, era uma igreja, um hospital. Daí tava o hospital, no meio tava a entidade de caridade, eram 3 portas estreitas, eu lembro que as portas eram estreitas. E eu tava subindo com uma pessoa específica. Uma pessoa que tinha feito algo para mim e que eu precisava perdoar. Mas na minha cabeça eu já tinha perdoado aquela pessoa. Aí quando eu fui fazer a interpretação dos sonhos, esse sonho se repetia, gente. Se repetia. Aí quando eu fiz a especialização em interpretação dos sonhos, eu falei, professor, eu posso ser cobaia? Você pode, eu posso ser a cobaia para que ele mostrasse como faria, né? Então eu comecei a contar o meu sonho. Aí existiam várias pessoas que estavam ao meu lado e que foram me ajudando na interpretação. Daí eu tinha que ser cada objeto do sonho. Presta atenção, gente, que eu já tô explicando aqui para vocês, né? Agora você é a mochila, olha só, agora você é a mochila, porque lembra que cada partezinha do sonho é um pedaço da tua psique que precisa ser compreendida. Enquanto se repete é que você ainda não entendeu. Então ele se repete umas 6 vezes, depois ele vem em forma de pesadelo para que você acorde. Então o pesadelo é para você acordar para a vida, porque você ainda não percebeu o que o sonho está te ensinando, né? Os sonhos são cartas do subconsciente
que nos revelam muito sobre nós. Daí a gente tem 7 tipos de sonho, tem sonhos pré-cognitivos, de coisas que vão acontecer e ainda não aconteceram, existem sonhos proféticos, né? Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Então, quando eu fui fazer a interpretação, o professor falou: agora você é a mochila, abre a mochila. Quando eu abri, tinha diamantes na mochila. Vocês acreditam? Diamantes. Daí ele falou assim: agora você é os diamantes. O que você quer fazer? Eu era os diamantes, lembra? A gente tem que ser o objeto do sonho e cada objeto do sonho iniciar um diálogo entre as partes. Daí eu falei: eu preciso que você me entregue para essa pessoa específica, que era a pessoa do qual eu precisava perdoar. E era interessante, gente, que nessas 3 portas que tinham do lado direito, eu queria entrar e essa pessoa não deixava eu entrar, porque ela dizia que a gente ia perder tempo na viagem. Olha só. E daí, quando eu dei os diamantes para essa pessoa, isso na resolução do sonho, tá? Porque no sonho específico não apareciam os diamantes, só na interpretação. Aí eu entreguei os diamantes, sabe o que aconteceu? A pessoa, em vez de subir, ela estava subindo comigo um morro, ela voltou e eu pude entrar nas 3 portas. Na última porta tinham 7 camas, todas crianças terminais de câncer. Quando eu olhei, tinha uma menininha, cabecinha raspadinha assim, sem cabelo. Ela olhou para mim e disse assim: há muito tempo eu te esperava. Esse foi o sonho real. E eu orava em cada cama. Aí passaram-se, daí essa foi a interpretação do meu sonho, que enquanto eu não perdoasse aquela pessoa, eu não poderia assumir a missão que eu tinha na vida. E eu trabalhei por muito tempo fazendo oração em hospitais, e eu contei esse sonho no encerramento, no Natal, no Instituto Oliveira, que eu sou voluntária de crianças. O Instituto Oliveira, ele cuida de famílias de crianças oncológicas que têm câncer. E daí eu só sei que o Dr. Hugo perguntou assim: o que você está fazendo aqui, Adri? Me conta, por que você entrou aqui? Na hora que ele fez a pergunta, me veio o sonho das crianças na cama, oncológicas. Eu falei assim: caraca, agora eu entendi tudo. Então os sonhos, eles vêm nos mostrar muito sobre nós, só que a gente não. Então assim, a gente amanhã, se alguém quiser participar ao vivo, então a gente faz essa interpretação e ensina para vocês como faz. Gente, é difícil? Não é, né? Não é isso. Então, gente, olha só, eu vou sortear aqui um DNA online. Eu vou sortear um resumo de um DNA online. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. E a primeira resposta que vier, porque a gente tem o delay, pode ser que para vocês apareça outra resposta, tá? Mas a primeira que aparecer para mim, não é para você, porque a gente tem aqui a internet. Então a primeira aqui que aparecer para mim, se eu conseguisse fazer um print da tela, né? Deixa eu ver se esse meu braço não é, porque eu tenho que usar os 2 braços aqui, ó. Mas eu vou tentar fazer, vai cobrir o meu rosto, né? A primeira pessoa que responder, a gente vai sortear esse resumo do DNA online, tá? A pergunta é: quanto tempo eu já tenho de prática clínica? Uma pergunta para você ganhar a primeira pessoa que responder. Quanto tempo eu tenho de prática clínica? Quantos anos eu sou formada já? Já falei várias vezes aqui para vocês.
Acertou! Acertou, Gil. A Gil colocou, deixa eu fazer um print da tela aqui. Saiu a minha mão, mas acertou. Na verdade, são quase 10 anos. Vai fazer 10 anos agora. São 9 fazendo para 10, né? Então, assim, vai fazer agora 10 anos. Isso mesmo, Gil. Gildene. Meu, mais um monte de gente acertou, olha só. Vocês são boas, né? Então, a Gil foi a primeira que apareceu para mim e ganhou um resumo do DNA aí. Gil, como você... Ah, você já fez o teu resumo, né? De repente do teu marido, se você quiser. Ou de repente faz o teu, porque quando eu fiz pra ti... Ah, não, eu fiz no consultório pra ti, né? Eu ia dizer que eu só fiz numa live, eu fiz no consultório pra ela. Então pode ser de alguém que você ama muito, de seu marido, alguma coisa assim, né? Gente, eu vou ter que arrumar as coisas aqui, que eu vou pro consultório, eu vou atender agora de manhã e a pessoa tá aqui assistindo, né? Eu vou atender daqui a pouquinho. Eu nem sei que horas são. Então, eu agradeço o dia de hoje. Silvana, se você estiver online amanhã, eu vou trazer o computador e eu faço o teu ao vivo, pode ser? Se você autorizar, eu faço o teu ao vivo aqui, tá? Aí todo mundo vai ver. Então, se você autorizar, eu faço o teu ao vivo amanhã. Aliás, amanhã eu vou trazer o computador e vou fazer o resumo do DNA para algumas pessoas que tiverem aqui ao vivo e quiserem, tá? Para fazer o DNA, eu só preciso do nome de registro. Cada letra do nosso nome equivale a um comportamento específico e a gente consegue analisar aí quem você é, qual o teu papel no mundo, o que você está fazendo aqui. A gente sabe que Jesus trocou o nome de Simão para Pedro. Simão era meio doidinho e o Pedro ficou mais centrado, né? Deus, na Bíblia está escrito que ele trocou o nome de Abrão para Abraão. Não vou querer que ninguém troque o nome aqui, tá, gente? Mas eu vou explicar o que é o DNA na prática e vou fazer alguns DNAs ao vivo. Amanhã, deixa eu pensar, eu acho que amanhã eu tenho paciente às 9 da manhã, daí a gente vai ter que fazer a live mais cedo. Eu acho que eu vou ter que fazer a live umas 7h30 da manhã. Vocês conseguem estar ao vivo amanhã 7h30 da manhã ou é muito cedo para vocês? Escreve aqui nos comentários para mim. Acho que tem que ser 7h10 por aí. 7h10, 7h30. Vocês conseguem? Escreve aqui para mim. Então eu vou anunciar o horário bem certinho ali no grupo, tá? Ixi, minha filha, não é assim não, em cima da hora. Gil, eu tenho acho que uns 10 DNAs para fazer, eu tô fazendo por ordem de chegada, eu não consigo fazer. Que horas você vai fazer o meu? Imagina, eu vou atender o dia todo no consultório hoje. Eu só consigo te entregar daqui a uns 8 dias aproximadamente, Gil, tá bom? Só daqui a uns 8 dias. Então, amanhã eu vou fazer ao vivo de alguns de vocês, tá bom? Gente, muito obrigada. Um bom dia. Vou lavar a louça do café, me organizar aí pro consultório. Linda, te vejo lá no consultório daqui a pouquinho. Um forte abraço. Sintam-se abraçados. E um bom dia. E até amanhã no Acorda Pra Vida. Não vou poder abrir o grupo agora para comentários, porque não vou ter tempo, né? Para ficar lá. Tchau, tchau. Que Deus abençoe vocês.